E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de uns filósofos que fizeram aquelas perguntas gigantescas sobre a vida, sabe? E eles fizeram isso numa época em que o mundo parecia ter perdido o chão, perdido as certezas. Basicamente, eles nos deram um tipo de ferramenta para a gente pensar na nossa própria existência. Essa é a pergunta que vai guiar nossa conversa. Imagina só que o manual de instruções da vida, aquele que diz o que fazer, simplesmente sumiu. E aí, o que se faz? Foi exatamente essa crise de sentido que fez nascer as filosofias que a gente vai explorar agora. Ok, então, vamos voltar um pouco no tempo para entender o cenário. Final do século XIX, comecinho do século XX, a grande estrela da época era a ciência. Existia uma fé, quase uma religião mesmo, de que a razão e a lógica resolveriam tudo, qualquer problema humano, de doença até a tristeza. Só que aí, a realidade chegou com os dois pés no peito. Duas guerras mundiais mostraram um poder de destruição que nenhuma ciência, nenhuma racionalidade conseguia explicar. Ficou muito claro que a ciência sozinha não dava conta de entender a experiência humana, muito menos de garantir a felicidade. E foi nessa brecha, nessa promessa quebrada, que surgiu espaço para um novo jeito de filosofar, um que olhava para dentro. E é aqui que entra o nosso primeiro pensador, Søren Kierkegaard. Olha, muito antes do caos das guerras, ele já sacava que o foco tinha que ser na experiência de cada um, na vida como ela é vivida. Em vez de olhar para o mundo lá fora, ele olhou para dentro de si mesmo para achar as respostas. Agora, presta atenção nisso, porque é genial. O jeito que ele define a angústia. Angústia não é a mesma coisa que medo. Medo é de algo concreto, tipo medo de cair de um penhasco. A angústia, para o Kierkegaard, é a tontura que a gente sente quando percebe que é livre para escolher pular. É o peso assustador da nossa própria liberdade. Então, o ponto-chave dele é esse. A vida não vem com propósito de fábrica. Não tem um manual. Nós é que temos que criar nosso próprio sentido. A responsabilidade é toda nossa. E é isso, essa responsabilidade total que gera a tal da angústia. E para explicar como a gente lida com essa liberdade toda, ele pensou em 3 estágios de vida, 3 jeitos de existir. E olha, passar de um para o outro não é um processo suave não, exige o que ele chama de salto, que é uma escolha bem consciente e geralmente bem difícil. Vamos ver como isso funciona na prática. No estágio estético, a vida é sobre buscar prazer e fugir do tédio a qualquer custo. Só que isso, no fim, leva a um baita vazio. Daí, a pessoa pode saltar para o ético, onde assume responsabilidade, segue regras, constrói uma carreira. O problema, ela corre o risco de virar só mais um na multidão. E por último, tem o estágio religioso, que é um salto de fé, um compromisso super pessoal que nem a lógica explica. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar um personagem, o Lucas. A vida do Lucas é o puro estágio estético. Ele vive para o rolê, para ganhar likes, para os prazeres do agora. Qualquer coisa que peça um compromisso de verdade, tipo levar os estudos a sério ou um namoro, ele foge. Só que um dia, o vazio aperta. O Lucas se dá conta de que a vida dele não está levando a lugar nenhum. E essa crise força uma escolha. É aí que ele dá o salto. Decide focar nos estudos, entra num relacionamento sério. A vida dele talvez tenha ficado menos divertida no imediato, mas agora ela tem um propósito. Ele virou o autor da própria história. Beleza, agora vamos mudar totalmente a rota. Enquanto Kierkegaard estava focado na angústia da escolha pessoal, o Edmund Husserl queria outra coisa. Ele queria criar um método filosófico super rigoroso, quase científico, para estudar a nossa consciência. Ele chamou essa parada de fenomenologia. A grande ferramenta do Husserl para isso era a epoché. A ideia é genial. É como colocar entre parênteses tudo que a gente acha que sabe sobre alguma coisa. Nossas opiniões, as teorias que aprendemos, o que os outros falaram. A gente suspende tudo isso para poder olhar para o fenômeno puro, para a experiência em si. E essa analogia aqui é perfeita para entender. É exatamente isso. É como quando chega alguém novo na turma. Em vez de ouvir as fofocas, a gente decide conhecer a pessoa por conta própria, de mente aberta. A gente suspende os julgamentos para ter uma experiência real e limpa daquela pessoa. É um método para ir direto na essência das coisas. E isso nos leva direto para o Martin Heidegger, que foi aluno do Husserl. O que o Heidegger fez foi pegar esse método, a fenomenologia, e aplicar na pergunta mais cabulosa de todas. Afinal, o que significa ser? O que significa existir? O Heidegger até cria um termo novo para a gente, Dasein, que pode ser traduzido como ser aí. Nós somos o único tipo de ser no universo que se pergunta: ué, o que eu estou fazendo aqui? Ele diz que a gente foi jogado no mundo.
É como se a gente acordasse no meio de um filme já começado, sem ter escolhido o roteiro, e agora tem que descobrir o que fazer com o nosso papel. E o Heidegger divide a nossa existência em 3 partes que estão sempre juntas. Primeiro, a gente é o ser aí, o protagonista que sabe que existe. Segundo, somos ser no mundo, ou seja, não estamos num vácuo, mas mergulhados numa rede de relações e cultura. E por fim, e talvez o mais importante, somos ser para a morte. E esse último ponto é a grande virada de chave. Saber que vamos morrer não é para deixar ninguém na bad. É o contrário. Pensa no prazo de entrega de um trabalho da escola. É saber que o tempo é limitado que faz a gente se mexer e levar a sério. A morte, para o Heidegger, é o que dá urgência e sentido para a vida. O jeito como a gente lida com o tempo, que ele chama de cuidado, também tem 3 partes. A faticidade é o nosso passado, as cartas que a gente recebeu e não pôde escolher. A decadência, essa é a armadilha do presente, de viver num piloto automático, sabe? Só na rotina. E a transcendência é a nossa projeção para o futuro, é o nosso poder de criar uma vida autêntica. Tá? Então, juntando as peças desses 3 filósofos, a gente chega numa questão bem prática para a nossa vida. No fundo, o que eles nos deixam é uma escolha fundamental, uma encruzilhada que todo mundo enfrenta. De um lado tem a vida inautêntica, é a fuga do tédio, é viver no piloto automático, é só fazer o que todo mundo faz sem nem pensar. Do outro lado, tem a vida autêntica, que é encarar de frente a angústia da liberdade, criar um projeto de vida que seja seu e tomar decisões baseadas naquilo que faz sentido para si, mesmo que seja o caminho mais difícil. E para a gente fechar, fica essa reflexão, que vem direto desses pensadores. Se a gente pensar que cada um foi jogado no mundo da escola, com um tempo que é limitado, a pergunta que não quer calar é: estamos vivendo no piloto automático só cumprindo tabela, ou estamos usando essa liberdade para construir ativamente um futuro que seja nosso, um futuro autêntico? A resposta, claro, é uma escolha de cada um.